A Antártida é um dos lugares mais isolados e misteriosos do mundo. Fato de que ninguém pode entrar lá sem uma rígida autorização aumenta a cada dia mais o mistério em torno do local. O que é a Antártida que precisa ser escondida? Em 1773, o capitão James Cook foi o primeiro a tentar circunnavegar a Antártida. Ele começou o trajeto em 1773 e terminou apenas em 1775, totalizando cerca de 3 anos de viagem. A pior parte é que ele não conseguiu desembarcar devido a gigantescas barreiras de gelo. Ele descreveu em seu diário que ninguém jamais irá além. A Antártida é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Temperaturas chegam a menos 89 graus Celsius, ventos ultrapassam 300 km/h. É o continente mais árido da Terra, com 98% de sua superfície coberta por uma camada de gelo. Ela é cercada pelo Oceano Antártico e é o quarto maior continente, cobrindo cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente 1,3 vezes o tamanho da Europa. O gelo da Antártida é fundamental para a pesquisa científica, pois guarda registros climáticos de milhares de anos. Cientistas perfuram camadas de gelo para estudar amostras de ar e microfósseis, ajudando a entender melhor as mudanças climáticas e o passado da Terra. Apesar das condições extremas, a Antártida é lar de uma variedade de vida selvagem adaptada ao ambiente gelado, como pinguins, focas, baleias e várias espécies de aves marinhas. Se você estiver ali e algo der errado, ninguém poderá te ajudar. Não existe um governo local ou lei penal da Antártida, mas isso por si só não explica o sigilo em torno do continente. Afinal, outros lugares inóspitos do mundo não possuem tantas restrições. A Antártida está protegida por tratados internacionais. Em 1959, um tratado internacional foi assinado por diversos países, proibindo qualquer atividade militar, exploração econômica e até mesmo a presença de civis na Antártida. Oficialmente dizem que é para preservar o meio ambiente. Mas por que um pedaço de terra tão vasto e inexplorado está fora do alcance humano? A Antártida é um dos ecossistemas mais frágeis do planeta. O gelo e a vida selvagem ali são extremamente sensíveis a mudanças ambientais e impactos humanos. Qualquer exploração descontrolada poderia causar danos irreparáveis ao ambiente. A própria natureza da Antártida torna a exploração uma tarefa extremamente difícil e cara. Embora o turismo seja permitido em algumas áreas, ele é altamente regulamentado. O número de visitantes é limitado e as viagens turísticas devem ser organizadas por empresas autorizadas que seguem um código de conduta rigoroso. Se alguém deseja visitar ou explorar a Antártida fora de uma expedição científica, o processo é extremamente difícil. Não existem voos comerciais para o continente e a maioria das viagens é feita por meio de barcos ou aviões, com acesso condicionado à permissão especial que é controlada pelos governos e pela regulamentação do tratado. Navegar pelo paralelo 60, ou seja, nas águas mais próximas, está sujeito a restrições. Os turistas estão aptos a irem em áreas muito restritas, além de não serem permitidos a explorarem outra região. O corpo humano também não resiste às condições tão extremas. Aproximadamente 70% da água doce da Terra está congelada na camada de gelo da Antártida, o que significa que se o gelo derretesse, o nível do mar subiria em torno de 60 metros. Durante o verão, nas regiões mais ao norte da Antártida, o sol nunca se põe. Esse fenômeno chamado de Sol da Meia-Noite ocorre em torno do Círculo Polar Antártico e pode durar até 6 meses, dependendo da localização. Cientistas descobriram que há milhões de anos a Antártida era um paraíso verde, coberta por florestas tropicais e repleta de vida. No entanto, a descoberta de fósseis de mamíferos, molares e de dinossauros na ilha de Seymour, próxima à Antártida, indica que a região já abrigou vida, evidenciando que a Antártida era parte de um supercontinente chamado Gondwana. Mas será que algo antigo ainda estiver enterrado sobre o gelo? Em algumas partes da Antártida, o gelo pode ter mais de 4 quilômetros de espessura, o que tornaria qualquer escavação uma tarefa praticamente impossível.
deixando dúvidas sobre o que realmente existia ali. Diante disso, alguns teóricos da conspiração afirmam que a Antártida teria sido habitada ou visitada por civilizações antigas, como extraterrestres. Um exemplo disso é o mapa de P. Reis, o antigo mapa do século XV que mostra a Antártida com detalhes surpreendentes, incluindo uma costa que corresponde a como seria a Antártida sem o gelo. Algo que só foi descoberto em imagens modernas de satélites. Alguns afirmam que isso prova que civilizações antigas ou até extraterrestres possuíam conhecimento sobre a região bem antes de ser possível explorar a Antártida. Os adeptos da teoria da Terra plana acreditam que a Antártida não é o continente que é descrito pela ciência moderna, mas sim uma parede de gelo gigantesca que mantém a água dos oceanos dentro dos limites da Terra plana. Segundo essa visão, a Antártida teria uma altura monumental que impede a água de cair, funcionando como uma barreira ao redor do planeta. Para esses teóricos, as expedições científicas à Antártida são manipuladas ou distorcidas para esconder a verdade sobre a barreira e sobre a natureza da Terra. A ideia de uma barreira de gelo colossal circuncidindo o planeta Terra plana encontra respaldo em relatos históricos como o relato do navegador português Fernão de Magalhães, que, em 1520, avistou uma imensa formação de gelo ao tentar circunnavegação da Terra. Essa ocorrência, contudo, pode ser explicada por ter ocorrido no Estreito de Magalhães, localizado entre o sul do Chile e a ponta da Terra do Brasil. Ninguém sabe ao certo o que a Antártida realmente esconde sob suas vastas camadas de gelo. Mas o que é certo é que a exploração do continente é um desafio e tanto. Afinal, as condições climáticas extremas, a vastidão do território e a necessidade de proteção do meio ambiente tornam a Antártida um local intocável. As teorias da conspiração sobre a Antártida alimentam a imaginação humana, levando-nos a questionar o que está além do nosso conhecimento. Seus enigmas e mistérios inspiram a busca incansável pela verdade, incentivando-nos a desvendar os segredos que se escondem por trás da camada de gelo. A Antártida, com seus desafios intransponíveis, torna-se um símbolo da vastidão do desconhecido, despertando nossa curiosidade e o desejo de explorar os confins do nosso planeta. A exploração da Antártida exige planejamento meticuloso, recursos consideráveis e preparo físico e mental dos aventureiros. As condições climáticas adversas, a solidão e a distância de qualquer auxílio colocam à prova a determinação e a coragem dos exploradores. A vastidão do continente, coberto por uma densa camada de gelo, apresenta um cenário desafiador e magnífico, fascinando aqueles que ousam aventurar-se em suas regiões remotas. A Antártida se mostra como um dos últimos grandes mistérios do nosso planeta, cativando a atenção da humanidade e inspirando a busca incessante por novos conhecimentos. A Antártida intriga e fascina a humanidade, despertando a curiosidade sobre o que se esconde sob sua densa camada de gelo. As teorias conspiratórias, as pesquisas científicas e as expedições desafiadoras destacam a importância do continente e a busca por respostas para os mistérios que o envolvem. A Antártida, com seu enigma irresistível, continua a despertar a imaginação e a sede insaciável da humanidade pelo conhecimento. Os seres humanos sempre buscaram desvendar os mistérios do universo, explorar novos mundos e compreender a vastidão do cosmos. A Antártida, com seu clima extremo, sua localização remota e sua cobertura de gelo, representava um desafio e tanto. A região, coberta por uma densa camada de gelo, guardava segredos ancestrais que aguardavam pacientemente para serem desvendados. A exploração da Antártida revela a indomável busca humana pelo conhecimento, a coragem para enfrentar os desafios mais inóspitos e a curiosidade insaciável que nos impulsiona a desvendar os mistérios do nosso planeta. Sejam os desafios climáticos, a solidão e a vastidão do continente, a Antártida testou a determinação e a tenacidade daqueles que ousaram explorá-la. A descoberta da Antártida representou um marco na história da exploração e nos proporcionou um novo olhar sobre a Terra e o cosmos. O continente polar, com sua beleza ímpar,
se tornou um palco para a busca do conhecimento e para a compreensão dos mistérios do nosso planeta. Agradeço imensamente a sua companhia e presença em mais um vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não curtiu, se inscreva. Se você ainda não deixou um comentário, deixe seu comentário. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. E até o próximo vídeo, continue curioso.